O relógio marcava 7 da manhã, quando Mariana Costa encostou o balde de alumínio na porta de vidro da sala executiva do 15º andar. O som do metal ecoou pelo chão de mármore e o cheiro forte de desinfetante se misturava ao perfume caro que exalava do escritório do CEO. A cidade de São Paulo já pulsava lá embaixo, mas ali dentro o ar parecia parado, pesado. Mariana, de luvas gastas e olhar cansado, ajeitou o uniforme azul claro e respirou fundo. Limpava aquele mesmo corredor há 4 anos, mas cada passo era uma batalha contra o sono, a exaustão e a lembrança da mãe, Dona Carmen, que a aguardava sozinha em casa, perdida no labirinto da própria memória. Ela havia trancado a administração na USP 6 anos antes, quando os lapsos de Lúcia começaram. A cada dia, a mãe perguntava onde estava o marido morto há décadas. Mariana sorria, inventava histórias e, à noite, chorava em silêncio. A vida dela se resumia a manter a mãe alimentada e o aluguel pago, e o salário mínimo da Tecnova, embora pequeno, sustentava esse frágil equilíbrio. Naquela manhã, enquanto passava o pano molhado pela mesa de reunião, Mariana ouviu passos firmes ecoando no corredor. Ricardo Almeida, o CEO, apareceu de súbito, terno cinza claro, expressão severa. Alto, imponente, com o celular colado ao ouvido, falava alto com alguém. Quando viu Mariana dentro da própria sala, parou abruptamente. "O que você está fazendo aqui dentro essa hora?" perguntou, sem tirar o fone do ouvido. Mariana engoliu seco. "Tô só terminando de limpar, senhor. A senhora Cláudia pediu para adiantar hoje, por causa da reunião das 9. Ricardo tirou o fone, irritado. "Reunião das 9? Você não devia nem estar aqui antes das 8. Isso é uma área privativa", gritou batendo na mesa. Mariana tentou explicar, mas a voz dele a atropelou como uma ventania. "Quer saber? Tá demitida. Agora. Não quero desculpas." O silêncio tomou conta da sala. Só se ouviu o som do crachá metálico voando até cair no lixo. "Senhor Ricardo, por favor." Ela respirou fundo. "Minha mãe depende desse emprego. Aprende a respeitar espaço de executivo antes de falar, tá?" Ele rebateu, virando-se de costas. Do corredor, uma figura grisalha e baixa observava tudo. Dona Lúcia, 62 anos, sua companheira de limpeza. Ela se aproximou aflita. "Doutor Ricardo, ela não fez por mal. Só quis ajudar." Ele ergueu o olhar, impaciente. "Quer perder o emprego também, Dona Lúcia? Posso cortar suas horas agora mesmo." Dona Lúcia abaixou a cabeça, engolindo a indignação. Mariana pegou suas coisas em silêncio. As palavras travaram na garganta, mas os olhos, vermelhos, diziam tudo. Conforme atravessava o corredor, sentia o peso de cada olhar dos funcionários que fingiam não ver. Na portaria, respirou o ar frio da manhã e olhou para o alto. O prédio da Tecnova cintilava contra o céu cinzento. Atrás daquele vidro, milhares de dados, planilhas e códigos eram processados por sistemas que ela mesma já ouvira serem problemáticos enquanto limpava o chão. Guardava cada conversa, cada termo técnico. Ouvira sobre falhas, sobre o famoso ERP, que nunca funcionava direito, sobre correções que eram empurradas com o tempo. Ela não entendia tudo, mas anotava, desenhava esquemas escondida num caderno velho. Nos dias seguintes, o silêncio de Mariana era o de um vulcão quieto. Passava as noites cuidando da mãe e as manhãs recalculando o futuro. No celular, mensagens de Dona Lúcia. "As coisas estão uma bagunça aqui. Correria antes da apresentação dos investidores." Outro dia, o sistema caiu de novo, até o Ricardo gritou com o pessoal do TI. Mariana lia, sentia raiva e pena ao mesmo tempo. No escritório, Ricardo parecia mais arrogante do que nunca. Durante a primeira reunião coletiva após a demissão, bateu palmas e anunciou, com um sorriso forçado: "Pessoal, finalmente temos uma faxineira eficiente, pontual, discreta e que não invade escritórios de madrugada." Alguns riram, outros, desconfortáveis, baixaram a cabeça. Dona Lúcia fechou a mão, segurando as lágrimas. A nova faxineira era de uma agência terceirizada
e não conhecia os códigos da empresa. Derrubava papéis, confundia salas. Ricardo fingia não ver, contanto que pudesse exibir controle. 3 dias depois, outro desentendimento. Durante uma reunião importante no 10º andar, Ricardo abriu uma pasta e encontrou documentos trocados. Olha isso, pessoal. É o eco daquela faxineira incompetente que demitia há uma semana. Deixou um legado. Ironizou, rindo sozinho. No mesmo instante, enviou e-mails para toda a equipe, mandando-os manter o padrão de limpeza física e organizacional, usando a demissão de Mariana como lição. Dona Lúcia, horas depois, ligou para ela. Mari, tá feio aqui. Acho que o castigo vem vindo. O sistema deles travou de novo e o financeiro tá uma desgraça. A voz tremia, meio triste, meio esperançosa. Mariana anotou tudo numa folha de caderno dobrada ao meio. Ela sabia onde estava o problema. Foram ouvindo programadores reclamando, engenheiros discutindo falhas nos servidores e gerentes apagando incêndios. Ela entendia o suficiente e guardara tudo. Naquela noite, depois de colocar a mãe para dormir, abriu um velho notebook e começou a revisar suas anotações antigas. Diagramas tortos, senhas esquecidas em guardanapos que os executivos jogavam fora. Fragmentos de conversas técnicas recolhidas no silêncio das madrugadas. Ela não era engenheira, mas era observadora e determinada. Enquanto isso, na Tecnova, o caos crescia. O grande evento de sexta-feira, a apresentação pública do novo sistema financeiro, aproximava-se. Ricardo andava pelos corredores como um general nervoso. Nada pode dar errado dessa vez, ouviu? Dizia a cada reunião. Sua assistente, Júlia, digitava freneticamente relatórios, tentando disfarçar o medo. Mas o azar não escolhe hora. Quinta-feira à tarde, durante uma videochamada com o conselho, Ricardo derrubou um copo de café sobre os relatórios. No riso constrangido que se seguiu, soltou uma piada. Aposto que foi o fantasma da faxineira preguiçosa voltando para se vingar. As risadas soaram forçadas. Do outro lado da linha, ninguém percebeu o olhar trêmulo de Dona Lúcia, que passava pano ali perto e ouviu tudo. Naquela noite, ligou novamente para Mariana. Sexta é o grande dia, menina. 50 investidores, transmissão ao vivo. Ele tá arrogante como nunca. Mariana sorriu sozinha. Então é sexta que tudo muda, Dona Lúcia. Naquela madrugada, o bairro simples em que morava estava silencioso. O som dos motores distantes misturava-se ao tic-tac do relógio. Mariana ajeitou o notebook sobre a mesa e começou a revisar relatórios falsos que encontrara no lixo meses antes. A Tecnova tinha um rombo fiscal mascarado por erros no sistema ERP, e ela sabia como provar. O sol nasceu tímido, mas no rosto dela havia algo diferente: determinação. Na sede da empresa, por outro lado, o clima era de tensão. Equipamentos testados às pressas, telas piscando, técnicos correndo pelos corredores. Ricardo gritava: se esse sistema travar, eu destruo o departamento inteiro, enquanto apertava o nó da gravata. Ele não imaginava que o destino preparava justamente isso: um travamento, uma pane e uma visita inesperada. A manhã de sexta começou com o som apressado dos saltos, ecoando pelos corredores envidraçados da Tecnova. Cada funcionário parecia carregar consigo uma nuvem de tensão. A apresentação para os investidores estava prestes a começar, e todos sabiam: um erro, por menor que fosse, poderia custar seus empregos. Ricardo caminhava de um lado para o outro no auditório, ajustando o microfone e checando os slides no telão. O brilho artificial das luzes refletia em seu rosto suado, mas ele mantinha o sorriso ensaiado. Aquela combinação de autoconfiança e medo que só executivos desesperados têm. Júlia, onde estão os relatórios atualizados? Perguntou impaciente. No laptop principal, senhor. Já sincronizados com o ERP, respondeu ela, com os dedos trêmulos sobre o teclado. Muito bem. Ele respirou fundo, olhou para o espelho lateral e ajeitou o terno. Hoje é o dia em que provamos para o mercado quem manda.
Enquanto isso, em outro canto da cidade, Mariana abotoava o blazer cinza chumbo diante do espelho. O reflexo devolvia uma mulher firme, os cabelos presos num coque elegante, os olhos determinados. No pescoço, um colar simples herdado da mãe. Havia algo simbólico naquela manhã. Tudo parecia finalmente se encaixar. Sobre a mesa, seu crachá reluzia. Diretora de operações interina, Tecnova Soluções. Ela pegou o celular, abriu uma mensagem de voz de Dona Lúcia. A voz da amiga soava trêmula. Mari, ele tá insuportável. Gritou até com o pessoal do som. Eu tô aqui limpando o corredor do auditório. Queria que você visse como ele tá se achando. Mariana sorriu de leve. Calma, Lu. Hoje ele vai ver. No prédio da Tecnova, os primeiros investidores começavam a chegar. Homens de terno escuro, mulheres com pastas elegantes, todos cumprimentando o anfitrião com aquele tipo de cordialidade que esconde desconfiança. Ricardo fazia questão de cumprimentar cada um, repetindo frases prontas. A Tecnova está num novo patamar. Nosso sistema ERP é um divisor de águas. Dizia, sem saber que aquela mesma tecnologia seria o estopim da virada mais humilhante da sua vida. Meia hora depois, o auditório estava lotado. Cadeiras enfileiradas, som impecável, câmeras ligadas para a transmissão ao vivo. Ricardo subiu ao palco com passos firmes, microfone preso na lapela e o logotipo da empresa projetado em azul atrás dele. Bom dia a todos, começou sorrindo. É uma honra receber investidores que acreditam na revolução digital do Brasil. Hoje, vocês vão ver o que chamamos de excelência em gestão inteligente. Enquanto falava, os gráficos apareciam na tela. Crescimento contínuo, lucros simulados, previsões otimistas. Júlia, nos bastidores, digitava códigos nervosamente. O notebook principal, conectado ao servidor, exibia um alerta intermitente. Um aviso amarelo piscava no canto da tela. Erro de sincronização de dados fiscais. Ela olhou em volta, hesitou, depois ignorou. 10 minutos após o início, o auditório estava concentrado. Ricardo avançava para a parte final da apresentação, onde mostraria os resultados reais do trimestre, os números que definiriam o futuro da empresa. Agora, senhores, observem o desempenho da Tecnova neste último ciclo, disse ele, clicando no próximo slide. De repente, a tela congelou. O cursor piscou, os gráficos desapareceram e, no lugar deles, uma linha vermelha surgiu com letras garrafais. Erro no banco de dados. Inconsistência fiscal detectada. Um murmúrio atravessou o auditório. Ricardo parou engolindo em seco. Júlia! Chamou, tentando disfarçar. Só um minuto, senhor, deve ser o projetor. Ela mentiu, digitando freneticamente. O erro duplicou-se nas telas laterais, nas televisões da recepção, até na transmissão online. Um investidor na primeira fila levantou a sobrancelha. Isso é sério? Parece um problema grave. O pânico começou. Ricardo tirou o microfone da lapela. Desculpem, senhores. Problema técnico momentâneo. Voltamos em instantes. Mas o sistema não voltava. Em vez disso, novas janelas se abriam automaticamente, revelando relatórios de perdas milionárias, atrasos contábeis e um déficit de 2 milhões de reais. As pessoas começaram a cochichar, algumas levantando os celulares para registrar o caos. A pele de Ricardo empalideceu. Correu até os bastidores, arrancando o microfone. O que está acontecendo, Júlia? Eu não sei, senhor. O sistema travou completamente. O RP não responde a comandos. Como assim não responde? Reinicia tudo. Foi então que o silêncio cortou o tumulto. O som das portas do auditório se abrindo. Todos os olhares se voltaram. Uma mulher entrou com passos seguros, o salto ecoando firme no chão de madeira. Tinha postura de liderança, olhar sereno e o uniforme mais elegante que já se viu ali. Era Mariana Costa. O coração de Ricardo quase parou. O que ela está fazendo aqui? Murmurou sem acreditar. Atrás dela, uma senhora de cabelos curtos e semblante firme,
apareceu carregando uma pasta de couro. Helena Ferreira, a acionista majoritária da Tecnova. Mariana caminhou até o centro do auditório, olhou para a tela vermelha travada e falou calmamente, com voz clara o bastante para ecoar até o alto das escadas. Sistema travado por falha de integração entre dados fiscais e contábeis. Erro de protocolo no banco mestre. Ricardo piscou, perdido. Do que você está falando? Você é... Mariana tirou um crachá do bolso. Diretora de operações interina. Lia-se em letras prateadas. Nome, Mariana Costa. Cargo, revisora direta das operações críticas da Tecnova. Completou, fitando-o com firmeza. Um burburinho percorreu as fileiras. Helena Ferreira se aproximou. Ricardo, a senhora Dona Lúcia me mostrou relatórios antigos e anotações sobre falhas negligenciadas. Tudo escrito à mão, por uma funcionária que você demitiu injustamente. Ricardo olhou para Helena, o suor escorrendo pela testa. Isso é um equívoco. Ela é só uma faxineira, não entende desse sistema. Mariana o interrompeu, já ajoelhando diante do notebook central. Entendo o suficiente para saber onde vocês erraram. Ela começou a digitar. Os dedos corriam pelo teclado com precisão. Códigos apareciam. Telas piscavam. Por 3 minutos inteiros, o som do teclado foi o único ruído na sala, antes do milagre acontecer. O sistema voltou, os dados corrigidos surgiram na tela, os gráficos se estabilizaram. No telão, o lucro real da empresa aparecia, agora sem manipulação. Os investidores aplaudiram. Mariana levantou-se equilibrada e entregou o mouse a Helena. Sistema consertado. Os números verdadeiros estão aí. Ricardo, em choque, mal conseguia falar. Como você fez isso? Mariana o encarou. O mesmo jeito que eu limpava o chão da sua sala, observando. Enquanto você ria das pessoas simples, eu via os erros que você ignorava. No fundo do auditório, Dona Lúcia chorava discretamente, escondendo o rosto atrás do pano. Helena deu um passo à frente, firme. Ricardo Almeida está oficialmente afastado por conduta antiética, negligência administrativa e assédio moral. A partir de hoje, Mariana liderará a reestruturação operacional da Tecnova. O rosto de Ricardo caiu em descrença. A sala lotada testemunhou o momento em que o poderoso CEO se tornou apenas mais um homem humilhado pela própria arrogância. O auditório ficou em silêncio absoluto. Nenhum som, nem mesmo o zumbido dos projetores, parecia ter coragem de quebrar aquele momento. Ricardo estava paralisado diante de Mariana, o olhar vazio, tentando entender em que ponto a vida havia virado de cabeça para baixo. A sala onde ele fora sempre o centro das atenções, agora era dominada por aquela mulher que ele havia expulso como se fosse invisível. Helena Ferreira deu 2 passos adiante, firme. Ricardo, a empresa vai iniciar uma investigação completa. Tudo o que aconteceu aqui hoje foi transmitido ao vivo. Não há como esconder mais nada. A voz dela ecoou pelo auditório, pairando sobre dezenas de rostos curiosos, uns indignados, outros intrigados. Ele ainda tentou reagir. Eu não sabia nada sobre isso. Essa mulher está inventando. Mariana o interrompeu com calma, quase doce. As planilhas de auditoria estão no servidor, Helena. Versões antigas, sem as manipulações recentes. Foram copiadas para um drive externo dias antes da minha demissão. Cópias de segurança? Perguntou Helena. Sim. Eu fazia backup enquanto limpava as salas, respondeu Mariana. Vocês riam das minhas loucuras de anotar tudo, mas era só precaução. O burburinho cresceu. Um dos investidores levantou e falou alto. Se ela acabou de salvar o sistema da empresa, é ela quem merece o respeito e o comando aqui, não esse homem que jogou os relatórios na lama. Ricardo virou para o público desesperado. Vocês estão vendo só um momento? Eu construí essa empresa do zero! Gritou, sem perceber que a transmissão ainda estava no ar. Helena cruzou os braços. Você construiu uma imagem, Ricardo.
Mas quem sustentava essa estrutura eram pessoas invisíveis, como Mariana e Dona Lúcia. No canto, Dona Lúcia tentava conter o choro, enxugando os olhos com o avental. Os colegas ao redor batiam palmas discretas, num gesto de apoio que se espalhou pelo auditório. Um a um, os funcionários começaram a aplaudir abertamente. Mariana respirou fundo, sentindo um nó na garganta, não de raiva, mas de libertação. Ela lembrava de todas as madrugadas sozinha nas escadas, as reuniões que ouvia escondida, as humilhações silenciosas que engolia para não perder o emprego. Agora, tudo fazia sentido. Ricardo recuou um passo, pálido. "Isso é uma armadilha", insistiu. "Você planejou tudo." Mariana ergueu o olhar. "Planejei sobreviver." Helena acenou para o segurança, que se aproximou com discrição. "Senhor Ricardo, por favor, acompanhe-nos até a sala de administração." Ele olhou em volta, desesperado. Nenhum dos antigos aliados estendeu a mão. Júlia, a assistente, apenas desviou o olhar, constrangida. Ricardo caminhou lentamente, cada passo ecoando como um martelo de juízo. Quando a porta se fechou atrás dele, o ar pareceu ficar mais leve. Helena se virou para Mariana. "Você realmente consertou o sistema em 3 minutos?" Perguntou ainda incrédula. "Não foi sorte", Mariana respondeu. "Eu vi esse erro se formando há meses. O problema era de integração, números duplicados no banco de dados fiscal. Ninguém viu porque preferiam culpar os relatórios ou as pessoas erradas." Helena sorriu, um sorriso raro, sombrio e orgulhoso ao mesmo tempo. "Quero você no comando da operação a partir de hoje." O auditório explodiu em aplausos. O som ecoou pelos andares, atravessou portas e corredores, alcançando até onde Dona Lúcia estava parada. A idosa limpava o rosto com as costas da mão, enquanto os olhos brilhavam. Mais tarde, já na nova sala da diretoria, Mariana olhou pela janela o pôr do sol sobre São Paulo. A cidade parecia diferente, mais viva, mais justa. Helena entrou discretamente, trazendo 2 cafés. "Você parece calma demais para quem acabou de virar uma diretora em poucas horas." Mariana sorriu. "Acho que passei tanto tempo no fundo do poço que, quando vi a saída, já sabia para onde ir." "E quanto ao curso da USP?" perguntou Helena, curiosa. "Vou voltar. É uma promessa antiga que preciso cumprir comigo mesma." Helena assentiu, orgulhosa. "A Tecnova deve se orgulhar de gente como você." "Ah, esqueci de mencionar. Estamos criando um fundo de apoio interno para funcionários em situação vulnerável. Vai levar o seu nome." Mariana arregalou os olhos. "Meu nome?" "Sim, Programa Mariana Costa. Um recomeço para quem nunca teve chance." Os olhos dela se encheram d'água. Pela primeira vez em muito tempo, chorava não de dor, mas de alívio. Enquanto isso, em outro andar, Ricardo aguardava a chegada dos auditores internos. Sentado sozinho em uma sala fria, encarava o reflexo de si mesmo no vidro escuro. O terno caro, o cabelo perfeitamente penteado. Tudo ainda estava ali, mas o poder havia sumido. Ele se lembrou da cena da demissão. A lata de lixo, o crachá caindo, o barulho seco do metal batendo no fundo. Aquilo, agora, parecia ter sido o som do próprio destino. 3 dias depois, a notícia se espalhou por sites de negócios. Tecnova anuncia nova diretora humilde que salvou a empresa de prejuízo milionário. A imagem de Mariana sorrindo ao lado de Helena circulava nas redes, alcançando milhões de visualizações. Nos comentários, ex-funcionários e anônimos escreviam frases como: "Justiça poética existe e nunca subestime quem faz o trabalho que ninguém vê." Mas a história não terminou ali. Ricardo, demitido oficialmente, foi obrigado a entregar o apartamento corporativo e o carro da empresa. Com a reputação arruinada, tentava conseguir contratos menores, mas cada reunião terminava com recusas frias. Ninguém queria associar o nome àquele CEO temperamental que humilhou a faxineira e perdeu tudo em rede nacional. Na outra ponta, Mariana enfrentava seu próprio desafio: reerguer uma empresa afundada em arrogância. Ela sabia que não seria fácil,
Nem todos aceitavam ser liderados por alguém que antes limpava o chão, e as primeiras reuniões com as gerências foram carregadas de tensão. No primeiro dia oficial como diretora, parou na frente da equipe técnica. Vestia o mesmo blazer da apresentação, mas sem a maquiagem impecável da imprensa. "Eu não estou aqui para provar nada a ninguém", disse firme. "Estou aqui para fazer as coisas funcionarem." Um silêncio pesado se formou. Então, um dos programadores comentou: "Se foi você quem arrumou aquele bug, acho que a gente devia ouvir." Ela sorriu de canto. Ótimo começo. Do outro lado da cidade, Dona Lúcia recebia uma ligação inesperada. "Alô, é da diretoria da Tecnova?" perguntou surpresa. "Sim, senhora. A senhora está sendo promovida a supervisora de infraestrutura e limpeza, conforme recomendação da diretoria Mariana Costa." Dona Lúcia deixou o pano cair, levando a mão aos olhos. "Deus é justo", murmurou baixinho. Enquanto o fluxo da empresa lentamente voltava ao normal, Mariana estudava documentos, corrigia contratos e, nas horas vagas, cuidava da mãe. Cada dia parecia uma vitória silenciosa. Mas mesmo no auge da mudança, ela sabia, ainda havia feridas abertas. Na empresa, nas pessoas e dentro dela mesma. E a maior de todas estava prestes a ser enfrentada. Naquela segunda-feira, o 15º andar parecia outro. O mesmo andar que antes cheirava a perfume caro e arrogância, agora respirava leveza e curiosidade. Todos queriam ver a faxineira que virou diretora. Nos corredores, cochichos misturavam admiração e resistência. Alguns diziam: "Ela merece." Outros resmungavam: "Vai durar pouco." Mariana ouvia tudo, fingindo indiferença, mas cada palavra pesava como pedra. Chegou cedo, antes do expediente, como sempre fizera. Passou a mão pela maçaneta da antiga sala de Ricardo e sentiu o frio do metal. Havia sido limpa, reorganizada, mas o cheiro amargo do poder ainda pairava ali. Ao entrar, encontrou sobre a mesa uma pilha de pastas, relatórios antigos e uma carta deixada por Helena. "Confio em você. Transforme o que era medo em motivo de orgulho." Mariana respirou, sentou-se, olhou pela janela e, num ato quase ritual, colocou seu velho crachá de faxineira ao lado do novo crachá de diretora. 2 pedaços de plástico, 2 vidas opostas. E um mesmo coração atrás dos dois. Por volta das 10, Helena entrou sem formalidades. "Bom dia, Mariana." "Bom dia, dona Helena", respondeu levantando-se. "Achei que você ia tirar o fim de semana para descansar." "Tentei, mas minha cabeça não para." Sorriu discretamente. Helena pousou uma pasta sobre a mesa. "Então vamos direto ao ponto. Preciso que você prepare um plano de reestruturação. A Tecnova cresceu sem ética. A gente precisa limpar a sujeira, dessa vez por dentro." Mariana não pôde evitar o trocadilho e sorriu de canto. "Posso garantir que, para isso, sou especialista." Helena riu baixo. "É exatamente por isso que confio em você." Durante as semanas seguintes, Mariana mergulhou em números, planilhas e relatórios. Descobriu contratos superfaturados, projetos paralisados e dezenas de funcionários desmotivados por medo de retaliação. Cada novo documento confirmava o tamanho do estrago. E quanto mais descobria, mais firme ficava em seu propósito. Ao final do mês, apresentou seu plano no auditório principal. Vestida com um blazer azul marinho, entrou sem pressa, enquanto dezenas de funcionários, alguns ainda desconfiados, esperavam. "Eu aprendi nesta empresa que limpeza não é sobre pano e desinfetante", começou. "É sobre clareza, transparência, remover o que suja o trabalho de quem quer fazer o certo." As palavras ecoaram. No fundo, Dona Lúcia sorria com os olhos úmidos. "Vamos reestruturar tudo. O que não serve, sai. Quem quer crescer, fica. Quem trapaceou, vai pagar." Um silêncio profundo dominou a sala. Então, lentamente, aplausos começaram. Tímidos, depois firmes. Uma nova fase havia começado. 3 dias depois, Mariana convocou uma reunião com os chefes de setor. Entre eles estavam alguns ex-aliados de Ricardo, acostumados a mandar mais do que ouvir.
A tensão era palpável. Senhores, obrigada por virem, começou. Sei que muitos de vocês trabalharam diretamente com o antigo CEO. Não estou aqui para apagar o passado, mas para garantir que o futuro seja diferente. O primeiro a reagir foi Álvaro, um gerente veterano. Mariana, com todo respeito, gerir uma operação não é limpar o chão, é lidar com pressão, decisões duras. Você acha que está pronta para isso? Ela o encarou firme. Eu lidei com uma mãe com Alzheimer, contas atrasadas e um chefe arrogante enquanto tentava sobreviver. Pressão nunca me assustou, só muda o tipo de sujeira. Houve um silêncio pesado. Álvaro abaixou os olhos. Mariana continuou. A partir de hoje, todo o contrato vai passar por auditoria externa. Nenhum pagamento sem rastreabilidade. Se alguém tiver problema com isso, a porta é logo ali. Alguns se levantaram, revoltados, mas a maioria ficou. Curiosamente, foram os jovens analistas e técnicos, gente que nunca tinha voz, quem primeiro aplaudiu. Naquela tarde, enquanto revisava documentos, Mariana recebeu uma visita inesperada. "Posso entrar?" perguntou uma voz tímida. Era Júlia, a ex-assistente de Ricardo. Entrou devagar, segurando uma caixa de papelão com os pertences que restavam de seu antigo chefe. Vinha entregar o que sobrou da sala dele e... Ela hesitou. Pedir desculpas. Mariana a observou sem raiva. "Você não precisa me pedir desculpas, Júlia." "Preciso, sim. Eu ri das piadas dele. Ignorei quando você foi humilhada. Eu estava com medo de perder meu emprego." "Medo também é sujeira difícil de limpar", respondeu Mariana com doçura. "Agora você tem a chance de fazer diferente." Júlia assentiu, os olhos marejados. "Quero ajudar. Se me deixar, quero ficar na sua equipe." "Fica", disse Mariana. "Precisaremos de pessoas que conhecem as rachaduras do prédio para reconstruir os alicerces." Os dias passaram e a Tecnova começou a mudar. As reuniões, antes tensas e cheias de bajulação, tornaram-se diretas e produtivas. O medo deu espaço à colaboração. Nos corredores, ouvia-se risadas, sons que há muito haviam desaparecido daquele ambiente. Mas a vida fora dali ainda testava Mariana. Em casa, a saúde de Dona Carmen piorava. Esquecimentos mais longos, noites de insônia e olhares perdidos. Cuidar da mãe e liderar uma empresa ao mesmo tempo exigia uma força sobre-humana. Em uma noite chuvosa, Mariana recebeu uma ligação de Dona Lúcia. "Mari, vim visitar sua mãe. Ela dormiu tranquila agora. Você devia descansar um pouco também, menina." "Queria, Lu, mas tenho reunião cedo. Vou só revisar uns documentos e já deito." No dia seguinte, chegou ao escritório com olheiras profundas. Helena percebeu. "Você precisa de ajuda em casa. Não quero tirar da empresa para isso." "Não é caridade, Mariana. É cuidado", respondeu Helena. "O fundo que você criou ajuda os outros, mas ele também pode ajudar você." Pela primeira vez, Mariana aceitou. Contratou uma cuidadora para a mãe, o que lhe permitiu respirar um pouco. Enquanto isso, boatos sobre Ricardo voltavam à tona. Um portal de notícias publicou: ex-CEO da Tecnova é investigado por manipulação contábil anterior à crise. E nas redes, comentários cresciam. Justiça sendo feita. Ricardo, agora isolado, via as manchetes e rangia os dentes. Culpava todos, menos a si. Um dia, bêbado, escreveu uma carta de arrependimento que nunca enviou. No fundo, sabia. Havia subestimado a pessoa errada. 2 semanas depois, Mariana recebeu um convite inesperado. A USP a chamava de volta com bolsa integral, reconhecimento por contribuição tecnológica e ética empresarial. Ela relia o e-mail incrédula, as mãos tremendo. Naquela noite, olhou para Dona Carmen dormindo e sussurrou: "Mãe, eu voltei para a USP. Consegui." Num sorriso sonolento, a mãe murmurou: "Eu sempre soube, minha filha." O coração de Mariana se encheu de calor. Ainda haveria desafios, mas ela já não os temia, porque agora, pela primeira vez, sentia que estava exatamente onde devia estar. 2 meses se passaram desde o caos da apresentação.
A Tecnova, antes dividida por medo e desconfiança, agora respirava entusiasmo e novidade. Nos murais dos corredores, fotos dos funcionários substituíram os velhos quadros luxuosos. Mariana fazia questão de circular por todos os andares, cumprimentando cada pessoa pelo nome. Diretora acessível, chamavam-na. Mas por trás dos sorrisos havia um peso que ela escondia. O cansaço acumulado e a saudade do tempo em que, mesmo sem poder, dormia tranquila. Certa manhã, revisando relatórios na sala de vidro, viu o reflexo de uma figura familiar. Dona Lúcia estava parada na porta com um sorriso largo e um crachá novo. Supervisora de infraestrutura. Vim avisar que os elevadores estão com sensor novo. Nada de travar igual antes, disse a velha senhora orgulhosa. Lu, você é meu braço direito, respondeu Mariana, levantando-se para abraçá-la. Não deixaria isso aqui em pé sem sua ajuda. Braço direito nada, menina. Eu só tô limpando o que sobrou do estrago. Agora é tua vez de brilhar. Elas riram. O riso sincero de quem dividiu lágrimas demais. Helena entrou logo em seguida, segurando um tablet. Mariana, ótimo que você está aqui. Precisamos falar sobre a expansão. Disse com o tom calmo, mas objetivo de sempre. Expansão? Questionou Mariana. Sim, investidores estrangeiros querem apostar no novo modelo da Tecnova. Sua história virou símbolo de liderança inclusiva. O conselho quer você na frente dessas negociações. Por um momento, Mariana ficou em silêncio. O coração acelerou. Isso é grande demais, Helena. Exatamente. E merece alguém que entenda de grandeza, respondeu Helena sorrindo. Enquanto se preparava para o desafio, Mariana recebeu uma notícia que abalou seu equilíbrio. A cuidadora ligou desesperada na noite seguinte. Dona Mariana, sua mãe caiu no banheiro. Está desacordada, levei para o hospital. O som do telefone escapou das mãos dela. Em segundos, as paredes da sala pareceram se fechar. Correu para o hospital com o coração disparado. Lá, deu de cara com corredores brancos, teto baixo e cheiro de éter. Encontrou Dona Carmen deitada, frágil, o cabelo grisalho esparso no travesseiro, o olhar perdido, a mente distante. Mariana segurou-lhe a mão. Tô aqui, mãe. Vai ficar tudo bem, o médico explicou com voz grave. Ela teve uma queda grave. A idade e o Alzheimer aceleram a deterioração. Prepare-se para possíveis recaídas. Naquela noite, Mariana ficou sentada ao lado da mãe, folha e caneta em mãos. Desenhava pequenos diagramas, anotações de reuniões futuras, mas a mente flutuava. Chorou em silêncio, sem deixar que ninguém visse. 3 dias depois, voltou à empresa com o semblante abatido, mas determinada. Helena tentou convencê-la a tirar alguns dias. Você está exausta, Mariana. Se eu parar, desabo. Preciso continuar. Durante a reunião com os investidores estrangeiros, ela discursou com emoção verdadeira. A Tecnova não é mais uma empresa que demite quem faz o trabalho invisível. É uma empresa que aprende com eles. A sala se encheu de aplausos. Helena observava à distância, admirada. Sabia que aquela mulher na frente da plateia não era apenas uma líder. Era uma história viva de superação. Mas as tempestades da vida não pedem licença. No meio da tarde, o celular de Mariana vibrou com uma mensagem curta. Sua mãe teve uma piora. Venha rápido. O mundo dela desabou. Correu de volta para o hospital, o som dos saltos ecoando no corredor. A cuidadora chorava na porta do quarto, e o coração de Mariana entendeu tudo antes mesmo de ver. Dona Carmen havia partido, dormindo. Mariana caiu de joelhos ao lado da cama, apoiando o rosto nas mãos da mãe já frias. Obrigada, mãe, por ter acreditado em mim quando ninguém acreditava, sussurrou. O funeral foi simples. Dona Lúcia e alguns colegas da Tecnova compareceram. Até Helena, com roupa discreta, deixou flores e um abraço silencioso. Depois do enterro, Mariana voltou para casa e encontrou o caderno antigo onde tudo começou.
aquele cheinho de anotações que havia mostrado para Helena meses atrás. As páginas estavam amareladas, cheias de palavras tremidas e desenhos de sistemas que ela entendia pela memória. No final, em letra menor, uma frase que ela própria havia escrito quando ainda limpava o chão da empresa. Um dia, vou consertar mais que máquinas. Ela fechou o caderno devagar, com um sorriso triste. Aquilo era uma promessa cumprida. Os meses seguintes foram de reconstrução interna, da empresa e dela mesma. Sob sua gestão, a Tecnova lançou cursos internos de capacitação, criou parcerias sociais com escolas públicas e abriu bolsas para jovens em vulnerabilidade. A empresa que um dia fora sinônimo de arrogância, agora era lembrada como símbolo de transformação. Um dos momentos mais emocionantes aconteceu em uma convenção internacional, quando Mariana foi convidada para falar sobre ética corporativa. No palco, luzes voltadas para ela e o auditório lotado, começou. Eu era faxineira, e não tenho vergonha de dizer, foi limpando salas que aprendi sobre negócios. Foi ouvindo sem ser ouvida que descobri o que o poder não ensina, empatia. O público se levantou em aplausos. Helicópteros de canais de TV cobriam o evento. Manchetes surgiam nas redes. Mariana era agora reconhecida mundialmente como exemplo de liderança humanizada. Mas uma figura do passado ainda a assistia de longe. Ricardo. Morando num apartamento pequeno, via sua ex-funcionária aparecer em revistas e programas. A cada entrevista, sentia-se menor. Tentou uma vez contatá-la. Mandou uma mensagem curta por e-mail. Quero pedir desculpas. Se aceitar, gostaria de conversar pessoalmente. Mariana leu o e-mail em silêncio sem responder. Não por desprezo, mas por paz. Ela já havia fechado aquele ciclo. Em vez disso, escreveu uma carta nunca enviada, guardada na gaveta. Perdoo você, Ricardo, mas o que mais me dói é saber que precisou perder tudo para aprender o valor do respeito. Nessa fase, Mariana voltou à USP. Caminhar pelos mesmos corredores onde um dia sonhou e precisou desistir a fazia sentir o tempo de forma diferente. Os colegas a cumprimentavam com admiração. Os professores a citavam em aulas sobre resiliência. Durante a cerimônia de formatura, já no final do curso, foi chamada ao palco para discursar. Vestia a beca, o diploma nas mãos, lágrimas contidas nos olhos. Eu demorei 6 anos para voltar para cá, mas a vida me ensinou que o atraso não é derrota, é só o tempo testando a força da gente, disse, olhando para o auditório que se levantava num aplauso. Quando desceu do palco, viu Dona Lúcia na plateia, enxugando lágrimas discretas. O tempo havia passado, mas elas continuavam lado a lado, como sempre. Naquela noite, ao sair da universidade, Mariana olhou para o céu e sentiu que Dona Carmen a observava de algum lugar. Sorriu, mas o destino ainda reservava uma última reviravolta. Era uma tarde abafada de março, quando Mariana recebeu uma ligação que mudaria novamente o rumo de sua vida. Estava na sede da Tecnova, revisando planos de expansão na filial do Rio, quando o telefone corporativo tocou. Senhora Costa, aqui é da Fundação Empresarial Aurora. A senhora foi indicada ao Prêmio Nacional de Liderança Ética. A voz do outro lado era formal, mas gentil. Gostaríamos de confirmar sua presença na cerimônia. Mariana fechou o notebook por um instante, atônita. Eu fui indicada? Indicada e favorita. Sua história ultrapassou fronteiras, senhora. Ela respirou fundo, tentando conter a emoção. Assim que desligou, Dona Lúcia entrou na sala com sua pastinha de relatórios. O que foi, menina? Tá com essa cara de quem viu o passado voltando? Fui indicada a um prêmio nacional, Lu. Dona Lúcia arregalou os olhos. Meu Deus do céu! Eu sempre disse, quem anda limpo, colhe limpo. Mariana riu, abraçando a amiga. Sem você, nada disso teria acontecido. Enquanto isso, longe dali, Ricardo assistia à entrevista dela pela televisão de um bar qualquer. Estava irreconhecível. Cabelo desgrenhado, barba mal feita, olhar apagado. Na tela, Mariana falava com serenidade.
As pessoas acham que o poder revela caráter, mas ele só amplia o que já existia. Eu não quis subir para revidar, quis subir para mudar. Ele desligou a TV com os olhos marejados. Pela primeira vez, parecia entender de verdade. Naquela noite, escreveu uma carta curta, à mão, e a deixou com um motoboy. No dia seguinte, enquanto Mariana revisava documentos em seu novo escritório, Júlia entrou e entregou o envelope. Deixaram para você sem remetente. Mariana estranhou, abriu o envelope com cuidado. Reconheceu a letra de Ricardo antes mesmo de ler as palavras. Você venceu, Mariana, e eu precisei perder tudo para entender o valor do respeito. Se um dia me perdoar, já será mais do que mereço. Obrigado por me ensinar humanidade, sem sequer tentar. Ela fechou os olhos por um instante. Segurou o papel contra o peito e sussurrou. Eu já te perdoei há muito tempo. Naquela noite voltou para casa e acendeu uma vela ao lado da foto da mãe. O fogo tremulava, refletindo na moldura de madeira antiga. Tá vendo, mãe? Eu consegui seguir sem ódio, disse baixinho. Os dias que antecederam a cerimônia passaram rápidos. A imprensa comparecia à sede da Tecnova. Os funcionários vibravam. Helena, agora mais como amiga do que chefe, foi até a sala dela um dia antes do evento. Tá pronta para representar o que a Tecnova virou? Não sei se pronta, mas disposta. Disposição sempre foi tua marca, Mariana. Helena pousou a mão em seu ombro. Quando você entrou aqui, ninguém imaginava que essa empresa seria símbolo de humanidade. No dia da premiação, o auditório do centro de convenções estava lotado. Câmeras, flashes, jornalistas por todos os lados. Mariana usava um vestido preto elegante, sem ostentação. Assim que anunciaram seu nome, o público se levantou num aplauso ensurdecedor. Ela subiu ao palco. Quando eu cheguei à Tecnova, eu era invisível, começou. E invisível fui até o dia em que me disseram que eu não era digna de estar em uma sala. Hoje, essa mesma sala não existe mais. Agora existe espaço, igualdade, respeito. As palmas ecoaram. Do canto do auditório, Dona Lúcia batia palmas com lágrimas escorrendo. Helena observava com orgulho discreto. Após o prêmio, Mariana foi cercada por jornalistas. Mariana, você já perdoou o ex-CEO Ricardo Almeida? Perguntou um deles. Ela respirou fundo e respondeu. Já. O perdão é a forma mais profunda de vitória. Dias depois, enquanto voltava ao trabalho, a campainha de sua casa tocou. Uma mulher de terno simples se apresentou. Sou advogada de Ricardo Almeida. Ele está muito doente. Disse que gostaria de encontrá-la. Por alguns segundos, Mariana hesitou. Parte dela temia que fosse um truque, mas algo no tom da advogada soava verdadeiro. Onde ele está? Perguntou. 2 horas depois, chegou a uma clínica pública de reabilitação. No quarto, Ricardo estava magro, abatido, segurando 1/3 entre as mãos. Quando a viu entrar, sorriu com dificuldade. Eu achei que você não viria. Não vim pelo que você foi. Vim pelo que aprendi sendo quem sou. Ele baixou os olhos. Eu fui um covarde, Mariana. Fiz tudo errado. E, no fundo, só queria ser admirado. A diferença entre querer respeito e querer poder é que um se conquista, o outro se impõe. Você nunca entendeu isso. Ricardo deixou escapar uma lágrima. Eu só queria te pedir. Me perdoa mesmo. Mariana segurou a mão dele com serenidade. Já está perdoado. O silêncio do quarto foi quebrado apenas pelo barulho distante de passos no corredor. Por um segundo, o peso de anos de dor pareceu se dissolver. Ricardo sorriu de ponta leve e sussurrou. Obrigado. Por me lembrar o que é ser humano. Ela se levantou e dirigiu-se à porta. Antes de sair, olhou para trás. Cuide da sua alma, Ricardo. Ainda dá tempo. Naquela noite, ao chegar em casa, Mariana olhou para o horizonte da varanda. A cidade tremeluzia em luzes amarelas. Ao longe, sirenes e buzinas pareciam distantes demais para tocar o que ela sentia naquele instante. Paz. Com o passar dos meses, a Tecnova começou sua maior missão:
abrir uma nova filial voltada para a inclusão de profissionais subestimados, pessoas em reabilitação, idosos, mulheres chefes de família. Era a materialização de tudo que Mariana sempre acreditara. Durante a inauguração, cercada por jornalistas e funcionários, ela disse: "A gente aprendeu que o sucesso não se mede por cargos, mas por quantas mãos você puxa para cima. Eu fui puxada. Agora é hora de puxar outros." A multidão aplaudiu, e o nome dela se confirmou como símbolo nacional de empatia transformada em liderança. Mas o destino ainda guardava um último reencontro, um que ela não esperava, e que selaria essa história com emoção e justiça final. A manhã seguinte à inauguração da nova filial começou com o sol refletindo nos vidros do prédio. Mariana chegou cedo, como de costume, observando os funcionários entrarem entusiasmados. Entre rostos novos e antigos, notou algo inesperado. Um rapaz franzino, com uniforme de manutenção e olhar tímido, a observava de longe. Quando ela se aproximou, ele desviou os olhos, nervoso. "Posso te ajudar?" perguntou ela simpática. "Desculpa, diretora", respondeu o jovem. "É que minha mãe era funcionária da Tecnova há anos. Ela dizia que ia me trazer um dia para conhecer o prédio bonito que limpava, mas morreu antes disso. Eu tô meio emocionado." Mariana sentiu o peito apertar. O olhar do garoto lembrava o dela nos primeiros dias de faxina. Colocou a mão no ombro dele. "Qual o seu nome?" "João. João, a Tecnova agora é tua também. Essa empresa é feita de gente como sua mãe", disse, sorrindo. "Seja bem-vindo." O garoto sorriu tímido. E naquele gesto simples, o ciclo parecia renascer. O que um dia começara com humilhação e dor, agora se transformava em legado. Durante as semanas seguintes, Mariana percebeu que o projeto estava se espalhando pelo país. As filiais do programa social cresciam e os números superavam qualquer expectativa. Jornalistas começaram a chamá-la de a executiva da empatia. Mas para ela ainda havia um vazio quieto, algo sobre o passado que não se encerrara completamente. Numa sexta-feira à noite, recebeu uma ligação da mesma advogada de Ricardo. "Senhora Costa, boas notícias. O senhor Ricardo teve uma melhora considerável e pediu que lhe entregássemos um envelope." Ele não quis explicar o conteúdo, apenas disse que era um acerto necessário. Dessa vez, o envelope continha um documento jurídico. Dentro, um comprovante de transferência. Ricardo havia feito uma doação significativa ao programa Mariana Costa, em nome da mãe dela, Dona Carmen. A quantia seria suficiente para financiar bolsas de estudo por anos. Ao ler o nome Fundo Carmen Costa de Educação e Dignidade, as lágrimas escorreram sem que conseguisse conter. Ricardo finalmente havia compreendido. Alguns meses depois, o ex-CEO faleceu discretamente, vítima de uma insuficiência cardíaca. Mariana recebeu a notícia em silêncio, olhando pela janela do escritório. Não houve raiva nem alívio, apenas compreensão. Fez uma prece curta. "Que encontre a paz que lhe faltou, Ricardo." A Tecnova organizou uma homenagem simbólica, não a ele, mas aos que foram esquecidos. No saguão principal, instalaram uma placa metálica. A verdadeira liderança nasce de quem respeita o invisível. E Mariana discursou diante dos funcionários. Que essa placa sirva de lembrete para todos nós. A cada passo, há alguém limpando o chão que pisamos. E esse alguém merece o mesmo respeito que quem pisa. Dona Lúcia, de uniforme novo, estava na primeira fileira. Chorava, mas com o sorriso mais sincero que alguém poderia dar. Naquela noite, ao sair do prédio, o vento soprava suave. Mariana caminhou até o ponto de ônibus onde costumava esperar anos atrás, o mesmo em que chorou depois de ser demitida. Sentou no banco, olhou em volta e respirou. O tempo parecesse se dobrar, como se a garota de uniforme azul estivesse ali, ao lado dela, olhando para o futuro que sonhou. A lembrança era tão forte que Mariana fechou os olhos e, por um instante, ouviu a própria voz do passado. "Não desiste, Mari.
Um dia tudo isso vai fazer sentido. Ela sorriu. E naquele sorriso havia a paz de quem entendeu que o sofrimento não foi punição, foi o caminho. Nos meses seguintes, Mariana foi convidada a palestrar em universidades, empresas e eventos humanitários. Cada vez que contava sua história, fazia questão de repetir: eu não subi para me vingar. Subi para mostrar que ninguém deveria ser expulso de uma sala por causa do uniforme que veste. A cada discurso, o público se emocionava. Jovens choravam, empresários refletiam e pessoas simples se viam nela. Certa tarde, ao sair de uma conferência na USP, encontrou um grupo de jovens empreendedores. Um deles, curioso, perguntou: Dona Mariana, se pudesse voltar no tempo, teria mudado o que aconteceu? Ela respondeu sem hesitar: jamais. Se não tivesse perdido tudo, nunca teria encontrado quem eu realmente era. O rapaz sorriu. A senhora é inspiração para muita gente. Espero ser só lembrete. Inspiração a gente esquece, mas lembrete a gente carrega, respondeu ela. No último andar da sede da Tecnova, hoje havia um quadro enorme na parede principal. Uma foto antiga de Mariana e Dona Lúcia, ainda de uniforme, sorrindo enquanto empurravam o carrinho de limpeza. Abaixo da imagem, uma frase simples: nunca subestime quem constrói o chão que sustenta seus sonhos. Quando olhava o quadro, Mariana sempre lembrava do velho crachá enferrujado pendurado em sua casa, ao lado do diploma e do Prêmio Nacional. Dois símbolos de vidas opostas que, unidas, contavam a mesma história sobre dignidade. Na última cena, um novo dia amanhecia sobre São Paulo. Mariana deixava o prédio com o vento balançando seus cabelos e o olhar sereno de quem venceu sem ferir. O horizonte dourado refletia na janela de cada andar, e por um instante o espelho mostrava tudo o que ela sempre fora: faxineira, filha, mulher, diretora, humana. Ela olhou para cima e murmurou: consegui, mãe. Mas o que mais orgulho me dá é ter feito isso sem esquecer quem eu era. Moral da história: no fim, não foi sobre cargos ou vingança. Foi sobre respeito, dignidade e o poder silencioso de quem constrói o sucesso dos outros enquanto o próprio ainda está nascendo. Se gostou da história, deixa o like e comenta. Qual foi o momento em que subestimaram você e você provou o contrário?